execute every motherfucking last one of you! Estamos hoje aqui com o ex-deputado federal, brilhante advogado, José Costa, do fundador do PMDB. MDB. Fundador do MDB, que depois veio a ser o PMDB. E a primeira pergunta não pode calar. O senhor está com vergonha de participar do PMDB? Deste PMDB que hoje aparece na mídia e está sendo alvo de críticas, de denúncias seríssimas com relação à sua direção e seus membros mais importantes e que mais populares dentro do Senado, da Câmara Municipal, da Assembleia Federal? Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer que estou com profunda inveja do que o cidadão americano tem como justiça nos Estados Unidos. Há 3 meses, um mega investidor chamado Rudolph Madoff, de 70 anos, que foi inclusive presidente da Nasdaq, a bolsa... Foi ele que criou. Exatamente, da Nasdaq. Esse homem fraudou a sociedade americana, a sociedade americana. Ele montou uma fraude bilionária, algo como 50 bilhões de dólares, e essa fraude atingiu diretamente 100 grandes investidores nos Estados Unidos. Inclusive 3 meses, alguns brasileiros. 3 meses depois, esse homem está preso, esse homem teve o seu julgamento concluído, e a sentença, que já se pronuncia uma sentença condenatória, deve sair no início de junho, prevendo-se uma condenação de cerca de 150 anos, o que significa que Madoff vai ficar o restante da vida na cadeia. Aqui em Alagoas nós temos uma fraude de 300 milhões na Assembleia Legislativa. As vítimas da fraude é toda a sociedade alagoana, é o Estado inteiro, mais de 2 milhões de pessoas. Nós vamos passar 10 anos para ver essas pessoas julgadas e, em dúvida, se serão condenadas. Muitas dessas pessoas que são deputados terão seus mandatos renovados. Se não disputarem, terão familiares disputando e sendo eleitos, filhos, mulheres, irmãos sendo eleitos. E Alagoas, lastimavelmente mergulhada nesse mar de lama, e essa situação talvez continue por alguns anos, porque nós não encontramos o caminho da justiça, nós não encontramos a forma de botar essas pessoas na cadeia, nós não encontramos a forma de fazer justiça à sociedade, porque esse dinheiro, afinal de contas, é dinheiro retirado da saúde, da educação, das obras de infraestrutura, vamos dizer assim, da comida do necessitado que precisa da ajuda do Estado para sobreviver com a sua família. Você me pergunta se eu tenho vergonha do PMDB. As fraudes que se sucedem no país... São diárias? Que são diárias, exatamente. Nós sempre estamos receando que o escândalo de amanhã supere o de hoje, né? O escândalo atual. Essa fraude não é apenas praticada no PMDB, que tem se tornado um campeão de fraudes. E eu digo com muito orgulho que o meu PMDB é o PMDB do Jarbas, é o PMDB do Pedro Simão, é o PMDB do Ulisses Guimarães, do Brossard, né, dos que já se foram e deram por esse país muito da sua vida, ou talvez o melhor da sua existência, como é o caso de Ulisses Guimarães, e outros que ainda sobrevivem e que estão aí, que estão na mesma situação que eu, igualmente envergonhados. Eu cito o Pedro Simão, eu citei o Jarbas, eu citei Paulo Brossard e poderia citar muitos outros abnegados PMDBistas. Eu devo sair do partido, sem dúvida alguma. Saio do partido, mas ao
motivo, fiel ao ideário do partido, apenas adotando uma postura de quem está absolutamente desconfortável na agremiação. Doutor Zé Costa, a situação parece que é uma gincana criada pela própria justiça. A justiça complicou o caminho da punição e criou atalhos para a impunidade. E essa impunidade é praticamente só aplicada para os que têm poder, para os que podem pagar um bom advogado, para os que podem ter acesso às benesses da lei. Não é? O problema não é só ter um bom advogado, basta aplicar a lei. A lei processual oferece tantas possibilidades de recurso que, numa situação como essa, a que eu me referi, no caso da Assembleia, você encontrando deputados e funcionários e familiares de deputados e familiares de funcionários acusados de peculato, que é um crime gravíssimo contra a administração pública, de estelionato, de falsificação de documentos, de formação de quadrilha, crimes esses que somados darão a cada uma dessas pessoas penas fantásticas, penas fabulosas. O grande problema é o complicador processual. São tantas e tantas as possibilidades de recurso que levam essas pessoas, se tiver um advogado de razoável experiência, a passar 6, 7, 8, 10 anos, um processo intricado como esse, com dezenas de indiciados, né? O inquérito está hoje no Superior Tribunal de Justiça, mas sem dúvida alguma vai ser desmembrado. Uma parte irá para o Supremo Tribunal Federal, porque tem deputado federal acusado, tem um ministro, um membro do Tribunal de Contas do Estado acusado, e o processo, essa parte vai ficar no Superior Tribunal de Justiça. Tem deputados acusados, esses deputados vão ser julgados pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e servidores que não têm foro privilegiado, que estão acusados, e que são dezenas, que serão julgados pela Justiça Federal. Até que esses processos sejam desmembrados, até que as denúncias sejam oferecidas, até que essas pessoas sejam interrogadas, olha, bote aí pelo menos um ano. Pelo menos um ano para começar o processo. Que o processo se inicia, a ação penal se inicia com o recebimento de uma denúncia válida. Eu fico encantado e feliz quando vejo, ainda que uma minoria, se mobilizar pedindo, exigindo a punição desses culpados e lutando para que a próxima Assembleia Legislativa tenha uma formação diferente, que sejam eleitos novos deputados comprometidos com a moralidade, comprometidos com os superiores interesses da sociedade alagoana e do Estado, e que introduzam no Estado uma prática política diferente. Eu quero dizer aqui que o senhor governador do Estado, o ex-senador e atual governador Teotônio Vilela, muito poderia fazer se restabelecesse a verdade do 12º, só repassasse para a Assembleia aquilo a que efetivamente a Assembleia faz jus, porque os deputados acusados dessa Operação Taturana, eles continuam, através de 1000 expedientes, recebendo praticamente o mesmo dinheiro. Os seus funcionários, e muitos são parentes, e certamente essas pessoas estão repassando parte do dinheiro a esses deputados, né, estão permitindo que a corrupção continue na Assembleia Legislativa, cujo caixa é, em verdade, uma caixa preta. Ô, Zé Costa, a questão, inclusive, foi colocada ontem numa entrevista com o Pinto de Luna, que é a permanência do secretário de Agricultura, que é um taturana. O que leva o governador Teotônio Vilela a convidar uma pessoa que está sendo acusada, apesar de ser minha amiga, uma pessoa amiga minha pessoal, eu gosto muito do Dantas, acho ele uma pessoa muito boa, mas é um cara que está respondendo um processo, está envolvido num escândalo e está exercendo um cargo de secretário num governo que se diz de moralidade. Né? O que leva a isso? O que se faz com uma situação dessa? Bom, em verdade, o fato de não estar condenado
ainda que respondendo à ação penal, não ter ele os seus direitos políticos suspensos, o habilita a ocupar qualquer função. Mas não seria... E isso é contra, está lá na Constituição, que todos os atos da administração são pautados, dentro de outros princípios, pelo princípio da moralidade administrativa. Eu acho que isso conspira contra o princípio da moralidade administrativa. E como é um ato, um cargo de confiança, um ato partido do senhor governador, claro que pode ser corrigido. O que eu acho é que é fundamental, é que o governador, que para a grande maioria da população é um pai político, é um homem que está cuidando de interesses, eu falei há pouco, superiores da sociedade e do Estado, o governador poderia muito ajudar, mas muitíssimo ajudar, se através de ações efetivas, de atos concretos, não é? Fosse ao encontro dessas aspirações da sociedade. Olha, muitos desses deputados continuam andando com seguranças pagos pelos cofres públicos, né, quando em verdade de segurança quem precisa é a sociedade. Quando você verifica o altíssimo índice de criminalidade existente aqui no estado de Alagoas, e você verifica que um deputado está sendo acusado de corrupção, e muitos até suspeitos da prática reiterada de homicídios, como diz o superintendente Pinto de Luna, esse bravo Pinto de Luna que tem nos ajudado Alagoas muitíssimo, né? Juntamente com o delegado Jandelier, que instaurou esse inquérito, que é uma obra primorosa, uma obra de um profissional. Eu vi parte do relatório e fiquei encantado com a organização, com o trabalho, com a dedicação desse servidor. A Polícia Federal prestou ao estado de Alagoas um benefício enorme. Pois bem, eu então, quando vejo essa situação, vejo o clima de segurança que de Alagoas, eu fico perguntando por quê? E os porquês são muitos, como você está fazendo agora. Nós vivemos numa sociedade perplexa, porque o dia de amanhã, como você falou há pouco, pode trazer um escândalo muito maior que o escândalo que conhecemos hoje. Alagoas se tornou a terra em que o inimaginável, o impossível acontece. Antigamente era só nos Estados Unidos e em Minas Gerais. O cidadão entrou com um cavalo na igreja na hora da celebração da missa. Mas que coisa extraordinária, escandalosa. Foi em Minas. Aqui em Alagoas acontece tudo. Ô Zé Costa, eu escrevi um artigo e inclusive estou revendo esse artigo para reescrevê-lo, onde eu acusava o analfabetismo e falava da ditadura do analfabeto. E fui convencido por um amigo meu de que o grande beneficiário, a ditadura, é da classe média, porque o pobre, ele vende o seu voto no dia e troca por uma cesta básica, troca por R$50 no dia. E a classe média arranja um emprego por 4 anos. Então, nós estamos com governantes, eu não consigo, depois que o senhor saiu da política, eu não consigo eleger um político, votar num político que seja eleito. Todos os meus votos são votos vencidos. Eu não consigo eleger ninguém, porque eu tenho o meu voto consciente e voto nas pessoas certas. E essas pessoas nunca são eleitas, porque a classe média dominante não permite. Não é o pobre, só o pobre, que vende o seu voto e dá o voto para aquele que não deveria ter voto. É a classe média. Quer dizer, essa classe média está se igualando ao pobre na mesma... o preço é diferente, mas a imoralidade é a mesma. Valdemar, não é só isso. Em verdade, nós temos 78% de eleitores que têm só primeiro grau ou menos. Bom, isso aí realmente é um complicador na hora de escolher o candidato certo, aquele que tem maior possibilidade, maior probabilidade de fazer um trabalho decente em favor do Estado de Alagoas, seja no Senado, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais ou nas prefeituras. Muito bem, isso é um complicador. Mas há também uma questão política relevantíssima. Os partidos hoje vivem sob a ditadura do presidente do partido. Por exemplo, o PMDB. Quem é o presidente do PMDB?
presidente do PMDB é o senador Renan Calheiros. Só será deputado federal, senador, governador, não, deputado estadual? Não, no estado de Alagoas. Ah, no estado de Alagoas. Ah, quem o senador quiser. Quem é o presidente do PTB? O senador Collor. Tem a mesma possibilidade. Quem é o presidente do PSOL, por exemplo? Quer dizer, cada um desses partidos, em verdade, pela sua estrutura, a estrutura é uma estrutura rígida. E quem está na presidência, quem está na cúpula, quem controla o partido, escolhe os candidatos. Agora está sendo votado no Congresso Nacional uma reforma política que é um escândalo. Se fala de listas fechadas, e eu vou explicar o que é listas fechadas. A lista fechada é aquela forma de escolha de candidatos para o Parlamento, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara Municipal, escolhido na convenção do partido, na convenção estadual, na convenção municipal. Acontece que quem controla a convenção é o presidente do partido, geralmente. Então, a lista fechada, você pega uma campeã de votos como a Luiza Helena no PMDB, mas se o senador Renan Calheiros, por exemplo, numa lista fechada, ele vai botar em primeiro lugar quem? Eventualmente o filho candidato, ou o irmão candidato, e vai botar a Heloísa em sexto lugar. Então os votos da Heloísa vão servir não para a eleição dela, mas para a eleição daquele primeiro que está na lista fechada. Pois bem, juntamente com essa lista fechada, se quer fazer o financiamento público de campanha. O financiamento público de campanha é um saque aos cofres públicos e vai beneficiar exatamente essas oligarquias partidárias. Vão acabar, por exemplo, com a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais. Isso significa o quê? Isso significa que os partidos pequenos vão desaparecer, porque não tendo como se coligar, não terão consciente, não terão a legenda necessária, os votos de legenda necessária para eleger os seus representados. Então os partidos pequenos vão desaparecer. Provavelmente vão virar sublegenda de um partido maior. Os que estão na esquerda vão virar sublegenda do PT. PTB, por exemplo, PSD, o PPS, vão procurar se alinhar nos partidos grandes, talvez até como uma tendência, mas não terão condições de sobrevivência. Os grandes partidos que sobreviverão e que estão felizes com isso é PT, PMDB, o DEM, provavelmente, e só. 3 ou 4 partidos. Os demais serão vítimas desse artifício. Basta uma lei que está sendo votada este ano ainda, impedindo a coligação partidária das eleições proporcionais, e isso vai funcionar de forma mais efetiva para o fim dessas agremiações pequenas do que a chamada cláusula de barreira. Agora, se abriu nessa regra da fidelidade partidária uma janela. No final da legislatura você pode mudar de partido. Então todos aqueles que se consideram prejudicados vão correndo para legendas que poderão abrigá-los. Os de esquerda talvez para o PT. O PSDB deve abrigar PPS, deve abrigar o Partido Socialista, né? O PTB talvez vá para o PMDB, né? Então só os grandes partidos é que vão sair vitoriosos nisso. Isso é mais um esquema que está sendo urdido no Congresso Nacional para que nada mude. O senhor ainda considera o PT um partido de esquerda? Eu acho que o PT tem segmentos respeitáveis e tem muita gente boa, muita gente com a prática política correta, interessante no partido. Dá nos dedos das mãos? Não, eu acho que tem. Eu acho que tem. Tanto tem aqui no estado de Alagoas, eu acho que tem, no país todo, tem. Como tem no PMDB, tem muita gente boa. O problema é que, lastimavelmente, o meu partido, por exemplo, eu quero falar mais dele, o PMDB, está em péssimas mãos, não é? Os condutores do partido hoje estão envolvidos num mar de escândalo. O que funcionou para o Renan Calheiros, esse ressurgimento dele? Porque ele estava acabado. Acabaram com ele.
de repente, parece que ele abriu um arquivo, parece que ele abriu o laptop dele. Olha, e mostrou alguns elementos que deu uma reviravolta na vida dele. Veja bem, eu me sinto, do ponto de vista ético, um pouco contido em falar a respeito do senador Renan Calheiros, porque eu ainda sou seu primeiro suplente. Eu aceitei ser primeiro suplente dele, depois de esses escândalos todos que são conhecidos ainda. Eu me sinto um pouco constrangido de falar a respeito disso. Mas eu quero dizer o seguinte: ninguém tem dúvida de que Renan Calheiros é um político hábil, um político competente, muito. E o ressurgimento dele se deve exclusivamente ao presidente da República, o presidente Luiz Inácio da Silva. E eu achei muito interessante agora, ele pegou o PT e deu uma sova do PT nessa composição aí da Ideli Salvati. Não, exatamente. As pessoas da Ideli Salvati, aquele senador do São Paulo. O Lula não é mais PT, então? Não, veja bem, sim, mas foi o Lula que segurou o Renan, e não só segurou o Renan, permitiu que o Sarney fosse para a presidência do Senado, e essa aliança Sarney-Renan Calheiros, isso tem uma força enorme no Senado Federal, não é? E o Senado essa força vem da onde? Desses escândalos. Essa força vem dos escândalos? Não, vem do poder que eles exercem. Do poder de informação que eles têm? Do poder de voto que eles têm, o controle de voto só passa hoje no Senado. Mas esse poder de voto vem de alguma informação sigilosa que ele tem? Não. O PMDB é o partido majoritário no Senado. PMDB mais PT, partido da base do governo, evidentemente, os dois juntos aprovarão ou rejeitarão qualquer coisa no Senado. E o presidente da República controla os dois partidos. É diferente na Câmara, mas no Senado é isso aí. Então, eu acho que o senador Renan tem, em verdade, uma habilidade extraordinária, isso ninguém pode negar. Uma habilidade extraordinária, tem lá de responder por essas acusações todas, mas ele tem uma habilidade extraordinária e graças a essa cumplicidade do presidente da República, esse apoio do presidente da República está deitando e rolando. E eu acho que vai muito além. Mas o que eu acho interessante é que nós temos um nome assim brilhante, como o Pedro Simo, né? Que é uma pessoa brilhante. E não tem esse poder. Meu querido, o Senado é um balcão de negócios. E um grande negociante hoje é o PMDB. O PMDB é o maior partido do país há muitos anos. Mas o Pedro Nunca tem. PMDB? Querido, mas é uma voz isolada. Como o Jarbas é uma voz isolada. Na bancada é sempre vencido. Você tem um colegiado, a bancada é quem decide. Essa bancada é imoral. Você bota 40 e tantos senadores e lá você encontra 2 que dissentem, estão sempre dissentindo. Claro que o Pedro Simon não vai deixar, ele vive desconfortável no PMDB, é um cidadão que está marchando na tropa, está no desfile com o passo errado, juntamente com o Jabra, os dois estão de passo errado, a tropa está numa cadência, eles estão em outra, entendeu? Agora, infelizmente, é isso aí. E isso tem dado ao país um péssimo exemplo. Essa prática política tem de mudar. As novas gerações precisam ver bons exemplos dos políticos brasileiros. Isso está se tornando uma raridade. Essa Assembleia Legislativa, eu lembro aqui, da época em que tinha 1/3 Vanderlei deputado estadual. Na época em que você encontrava o Melo Mota, um político extraordinário, ético, a beça da minha Palmeira do Egito, que era deputado estadual. Lameia Filho, que foi um exemplo de dignidade aqui no Estado, como governador e como deputado estadual. Mas isso são outros tempos. Infelizmente, são outros tempos. Eu vejo uma colunista da Globo afirmar que o Senado hoje parece um teatro, né? O senador Sarney abre a sessão explicando o escândalo do dia, justificando o escândalo do dia. Passa a sessão toda discutindo os escândalos e as reclamações do PMDB e do escândalo da Folha de São Paulo, da Veja, disso tudo. Isso não é uma desmoralização para a democracia? Ou isso é democracia? Não, eu acho que o Senado hoje
infelizmente, não é um convento com prática de prostíbulo. Então, aparenta uma coisa na sua grandiosidade, na sua feição institucional, e lá dentro você vai encontrar um grupo de, quer dizer, tem uma minoria ativíssima que consegue controlar uma maioria. Eu não tenho a menor dúvida de que o Senado tem senadores excepcionais do ponto de vista do caráter. Nós estamos falando do PT, está aí o Suplicy, que é um homem de bem. Né? Eu não estou falando só do Jarba Vasconcelos, do Pedro Simão, tem outros senadores. O Suplicy é um homem de bem, mas é um chato de galocha. Sim, né? sim, mas veja bem, aguentar o Suplicy é doida, não? Sim, só a Marta, né, conseguiu aguentar durante tanto tempo. Eu sempre digo que o Supla é mais interessante que o pai. Pois é, porque o cara é mala. Pois né? é mala, mas é um sujeito decente, é um cara honrado. Agora, uma pergunta que não cala. O senhor se sentiria bem no Senado como um senador sem voto, como o João Tenório? Não, eu me sentiria bem no Senado representando o povo de Alagoas, sem dúvida alguma. Mas sem voto? Mas sem voto, como assim? O senhor, como suplente, o senhor não foi votado? Não, mas aí, olha, uma coisa que eu quero dizer, essa questão do suplente. Eu defendo uma Isso modificação. também eu acho errado. Não, eu defendo uma modificação da legislação para que o suplente seja o segundo colocado, por exemplo. Claro. Né? E que as eleições proporcionais, essa dos deputados, dos vereadores, virem eleições majoritárias, porque você vai encontrar, por exemplo, está aqui, Luiz Helena teve 30 mil votos, o suplente dela tem o quê? 400? 400. Então, quer dizer, não pode estar ocupando o lugar de quem tem 5 mil, 6 mil, 6 mil, 10 mil. Então, eu acho que essas eleições proporcionais, elas são uma contrafação e que deve acabar e deve ser uma eleição majoritária. Né? Quem tem mais voto é quem deve estar lá. Com relação ao suplente, eu quero dizer a você uma coisa. O que é detestável nisso é que a maioria dos suplentes são financiadores, na maioria dos casos, financiadores são pessoas ricas, financiadoras do senador. É verdade. Né? E que ganham de favor que não é o seu caso. Não é o meu caso. Sem dúvida alguma. No meu caso, eu acho que o senador titular tem um patrimônio talvez 10 vezes maior que o meu. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não vejo subestimando o patrimônio do Renan, né? Mas eu quero dizer uma coisa, eu não vejo vamos dizer, na eleição do suplente em si um mal. Porque é a mesma coisa que você faz para eleger o vice-prefeito, para você eleger um vice-governador, você vota no governador. Você votou no Teotônio Vilela, você não votou no Vanderlei. Embora eu acho que o Vanderlei é uma figura extraordinária, mas você vota no candidato majoritário e não no vice ou no suplente. Tá certo? Então essa distorção é relativa, mas eu sou favorável à modificação para que o senador suplente seja o segundo colocado. E aí acaba de vez essa discussão, essa querela. Me diga uma coisa, Zé. Posso chamar o senhor de Zé? Por favor. Essa situação anômala que está acontecendo hoje em Alagoas, com a Assembleia fechada. O cara fechou, pegou a chave, fechou a Assembleia, pegou a chave, levou para casa e disse que não vai abrir. Isso vai ter uma intervenção federal no estado de Alagoas por causa disso? Olha, nós deveríamos ter um processo expedito, um processo rápido, para que uma intervenção desse tipo pudesse ser realizada. Se tem uma coisa difícil de acontecer nesse país, é a intervenção. Se você for ler na Constituição Federal os dispositivos relacionados com essa matéria, né, o que tratam dessa matéria, o processo é complicadíssimo. Não há nunca intervenção, pode tirar isso da cabeça, porque não haverá nunca. O que vai acontecer daqui mais um pouco, um deputado pode chegar aqui e à justiça dizer, um grupo de deputados dizer, é inadmissível, a Assembleia está fechada, eu tenho o direito público subjetivo de exercer o meu mandato. Foi eleito para isso? De exercer o meu mandato e compelir o presidente da Assembleia, o presidente
presidente da Assembleia abrir os trabalhos lá. Se ele não vai, que vá ao vice. Se não vai ao vice, vá ao substituto. Mas que a casa funcione. Isso é fundamental. Eu acho lastimável, porque há matérias tão importantes. Nessa Assembleia nós estamos vivendo aqui dias terríveis com essa criminalidade violenta instalada em todo o estado de Alagoas, particularmente aqui em Maceió. A Assembleia parece que é uma Assembleia que está em outro mundo, no planeta Mongo, com Flash Gordon. Ninguém trata disso. O problema da saúde, qualquer pessoa que vá ao pronto-socorro, o antigo e o novo, esse hospital É horrível. fica escandalizado. Falta medicamento, os médicos estressadíssimos, além de mal remunerados, não tem o essencial do ponto de vista material para o exercício da profissão, né? E naquelas circunstâncias críticas, né? de salva-vidas que chegam ali, vamos dizer, sempre em risco. Né? Pois bem, ninguém cuida disso, ninguém trata disso da Assembleia, é um tema que ninguém trata disso. Nós temos os piores indicadores na área de educação, ninguém trata de educação na Assembleia. Nós temos Maceió, por exemplo, aqui, cercada por centenas de favelas, ninguém trata da miséria que existe aqui no entorno da cidade. Enfim, existe uma Assembleia Legislativa que é apenas um antro de escândalos, onde vive um grupo de parasitas, né, na sua maioria, tem pessoas, servidores dedicados, tem deputados que precisam, com a sua atuação, ser ressalvadas, né, eu vejo alguns ali dedicados. 2? Não, 3 ou 4 ou 5, né, dedicados. Não, mas eu acho que sim. Eu acho que tem pessoas que têm um compromisso. Vamos citar o nome, assim, o Rui Palmeira, que é uma surpresa, né? O Rui Palmeira é um deles, o Judson. O Paulão teve aquele pecado, mas prestou grandes serviços aí à Assembleia, não é isso? Acho que você pode tirar desses deputados suplentes aí, tem uns 2 ou 3 que, bem orientados, bem trabalhados, poderão prestar um bom serviço. Não, acho, tem sim. O pastor? Tem sim, não. O Castelo? O pastor. Você está falando exatamente. São os exorcistas. O jornalista policial? Pode ser. Eu fiquei surpreso em saber que o senhor está com esperança. Não, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu acho o seguinte, se a Assembleia tivesse um bom presidente que conduzisse os trabalhos com competência, etc., não só para organizar a iniciativa da Assembleia, mas que propusesse boas iniciativas, bons debates, ela deslanchava. O problema é que falta assessoria à Assembleia, entendeu? E esses suplentes, na sua maioria, são pessoas que têm pouca experiência política. Agora, Zé Costa, me diga uma coisa, como uma pessoa com 282 votos... Isso é inimaginável, Isso existiu já na história política brasileira? Isso é inimaginável. Se no Parlamento brasileiro nós tivemos... No Parlamento brasileiro nós tivemos com o Enéas, exatamente, tivemos um deputado federal com 400 votos. Agora, olha, meu caro telespectador, você vai mal, eu quero dizer o seguinte, eu tenho encorajado um movimento, eu tenho conversado com vários amigos, com o doutor Sapucaia, conversei com o Delson Lira, eu conversei com o promotor Antiornes, eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns sindicalistas, pessoas que eu sei que têm qualificação, competência, têm um passado. Amigos, vamos fazer um grupo, vamos estimular, eu quero estimular... Anticrise? Um grupo para que nas próximas eleições o eleitor veja assim, poxa, peraí, esse aqui, eu vou votar nesse aqui. Não importa quem seja o partido, importa que o eleitor veja uma alternativa. Eu vou botar pessoas que têm compromisso. Vamos botar 8 deputados, pelo menos 8 desses 27, que possam dar um tom, dar um rumo a essa Assembleia. Eu acho isso factível. Pode ser, mas... Agora eu gostaria muito, depende muito da sociedade da Alagoana. É preciso que a sociedade da Alagoana acredite que pode mudar, que tem pessoas que representam essa mudança. Olha, eu fiquei muito alegre com essa eleição da Heloísa, porque essa Heloísa sozinha, guerreira, alucinada, eu a encontrava aqui nos semáforos, distribuindo panfleto e tal, eu encontrava essa
essa guerreira, entendeu? E essa alucinada pelas boas causas, etc. Ela soltando aqueles panfletos, etc. E eu fiquei feliz porque eu vi que a sociedade agora foi ao encontro dela, a Sociedade Nações. Vamos dar um mandato a essa moça. E essas mesmas pessoas que deram mandato está fazendo falta no Senado. Mas eu digo uma coisa para o senhor. Eu acho que isso é importante. Eu digo uma coisa para o senhor. O senhor citou aí que o senhor vem conversando com personalidades, pessoas importantes na nossa sociedade, que têm muita credibilidade. E por que vocês não se unem e formam um grupo realmente de atuação, de denúncia dessa situação vergonhosa que nós estamos vivendo? Nós precisamos de homens íntegros, colocando a boca no trombone e chamando a população a se manifestarem de verdade. Não é esse movimento aí de contra a corrupção, que aluga ônibus, que bota povão dentro do ônibus para juntar, para fazer apoio a deputados afastados. Olha, o povo não é ingênuo, o povo é sábio. E o povo sabe que participar dessa luta contra esse gangsterismo que existe na Assembleia, contra a corrupção, contra o crime organizado, isso tem riscos. Né? E você não pode exigir que todas essas pessoas bem intencionadas, etc., sejam heroínas, que não, nós somos heróis e vamos botar a cabeça na guilhotina, etc. Não se pode exigir isso. Eu quero dizer a você o seguinte, é fundamental que a sociedade participe. Muitas vezes essa participação surda, lenta, veemente de uma personalidade. Mas tem várias, houve várias denúncias. Publicado. Querido, tem várias denúncias, muitas pessoas não têm espaço. Tem espaço a Luiz Helena na televisão para ver se sai denúncia. Eu mesmo fiz denúncia, mostrei lá, olha, o presidente da Assembleia está recebendo 400 mil por mês. O presidente dos Estados Unidos recebe 600 mil reais por ano de salário pagando imposto de renda. O presidente da Assembleia, no mês e meio, recebe o que o presidente dos Estados Unidos ganha no ano. E tem aquele picareta que ainda disse que o dinheiro de corrupção não se desconta em INSS. Sim, querido, mas veja bem, mas isso aí afeta as pessoas. Nós estamos vivendo num estado pequeno, onde... Mas isso não estimula a criminalidade? Só um instante, deixa eu dizer uma coisa para você. Lastimavelmente, para muitas e muitas pessoas, dinheiro público é de ninguém. Muitas pessoas acham que é adequado alguém ser titular do mandato eletivo, chegar ao governo do estado, chegar à prefeitura e roubar um pouco, e se ele fizer alguma coisa já está justificado, roubar, comprar fazendas, comprar gado, comprar avião, comprar carro. As pessoas acham isso. Acham que muitas pessoas, ao chegar num cargo desses, está na obrigação de pegar todos os parentes e empregar. Infelizmente existe essa desinformação e essa cultura que só vai mudar com a educação, só vai mudar lentamente, só vai mudar aos poucos. Infelizmente existe isso. Muita gente olha assim, não, fulano tá, é um homem de bem. Fulano é um homem de bem, sem dúvida alguma. Paga as contas dele, vive muito bem com a mulher, trata bem dos filhos, é um homem respeitado, e, enfim, esse cidadão é um homem de bem. Mas é um homem de bem que está metendo a mão no erário. Ah, mas isso ele tem direito, afinal de contas todos fazem. Não é isso, isso tem de acabar. Isso tem de acabar. Eu dei esse exemplo aqui dos Estados Unidos. Né? Eu achei que isso aí foi uma situação excepcional e que mostra para a gente o que é que faz a diferença entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. No primeiro mundo tudo é previsível. Esse Rudolf Madoff, de 70 anos, que deu um tombo lá nesses aplicadores, cerca de 50 bilhões de dólares, muito bem, em 100 meses ele foi preso, está sendo julgado, um julgamento concluído praticamente, vai ser condenado daqui até junho, deve sair a sentença, que vai levá-lo a uma pena de cerca de 150 anos. Muito bem, a diferença está que enquanto no primeiro mundo essas coisas acontecem, a corrupção acontece, mas a justiça vem e se faz efetiva, e você fica feliz, a sociedade fica feliz porque a justiça se fez, essas pessoas foram alcançadas pela prática do mal,
Isso acontece nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, casos e mais casos de corrupção, mas a justiça é dura, é duríssima. E muitas pessoas são de tal forma cobradas pela sociedade que preferem se suicidar no Japão, não é? A conviver com aquele opróbrio, com aquele escárnio, não é? Da sociedade não tolera a pessoa, não é isso? Pois bem, essa aqui é a grande diferença. Eu quando vejo uma coisa dessa, os Estados Unidos nos deram dois grandes exemplos. A eleição do Barack Obama, que foi a demonstração do povo americano de amor à sua pátria, amor ao seu país, não é? Nós vamos mudar, nós estamos numa situação difícil, nós somos quase ao fundo do poço e vamos dar a volta por cima. E o mundo só vai voltar a ser um arremedo do que era antes, não é? Passou um período de investimentos, de bonança, de fartura, não é? Só vai voltar se os Estados Unidos voltarem. Não é? Mesmo a China só voltará a crescer aquelas taxas extraordinárias, 10, 12, 11, 13%, se os Estados Unidos recuperarem a sua economia. Mas a sociedade disse, sim, nós temos esperança, você, Barack Obama, encarna essa esperança, está preparado para ser o presidente dos Estados Unidos. Votaram, deram uma vitória retumbante a Barack Obama. E não só isso, você vê a sociedade mobilizada, mas mobilizadíssima, contra o desemprego, contra a situação em que se encontra os sem-teto dos Estados Unidos, situação inimaginável, os sem comida, legiões de miseráveis, aguardando a sopa que é dada lá pela sociedade. Mas aí, nessa sociedade estão as grandes universidades, os grandes institutos de tecnologia como o Caltech, como o MIT, não é? Que estão trabalhando em soluções, trabalhando com cada dia com maior rapidez, com maior competência, com mais eficiência para tirar os Estados Unidos desse barato. E eu tenho certeza que este ano, já no final do ano, os americanos estão vendo a luz no fim do túnel. E com eles nós. Mas é preciso que nós também no Brasil acreditemos nas instituições e cada um procure fazer o melhor para o seu país. O melhor para o seu país é tirar essa canalha toda do Senado, da Câmara Federal, das prefeituras, fazer essa revolução pelo voto. Isso é fundamental. O que tem Mas precisa de educação. É a dança da cadeira, né? Porque como nós estamos vendo aí agora, Fernando Collor, numa grande comissão de infraestrutura, aonde com certeza vai tirar proveito. E ele que não seria eleito se não fosse o Renan. E o Renan que colocou ele, e o Renan foi o voto omisso na cassação dele, que se afastou na hora da cassação, hoje botou ele ali, e vai atrapalhar a Dilma, porque não vai ajudar a Dilma. Se o Lula está pensando que o Fernando Collor vai ajudar, não, o Fernando Collor vai captar prestígio com o poder que ele tem agora, porque é ele que vai liberar as verbas do PAC, né? E ele vai ter contato com esses prefeitos todos, esse homem vai ter um poder novamente. O Fernando é também um político muito hábil. Muito hábil. Nós estamos ele pegou o Ronaldo Lessa, né? Que fez um governo desastrado, né? Que é o pai de toda essa corrupção que está aí na Assembleia, que repassava vem das letras, Pois bem, então ele pegou o Ronaldo com 70% de preferência e com 28 dias de campanha deu-lhe uma surra monumental. Ele é extraordinário nisso, sem dúvida. E estão dizendo que ele vai sair para presidente, tem mandato até 12 para presidente eu não acredito. Para governador? Eu não acredito. Eu acho que o Fernando vai querer influir na escolha do governador e participar dessa eleição. Para ele é muito mais interessante continuar no Senado e ter um governador amigo. Renan volta para o Senado? Eu acho que o Renan tem muita chance de voltar para o Senado. Mas acho que uma vaga do Senado é da oposição. Eu acho. Se a Luísa não for para o Senado, não disputar o Senado, por um motivo qualquer, porque é preciso uma grande aliança dessas forças que não estão comprometidas com essa canalice, essa roubalheira. Se as oposições a essa situação, se os partidos que representam isso não tiverem essa visão, não se reunirem
em torno de um nome, eu citei o nome da Heloísa, por exemplo, a Heloísa sozinha não se elege. A Heloísa, dentro de um bloco de oposição, ela volta para o Senado. Mas o Zé Costa veio para ajudar a Heloísa? Não, eu estou ajudando, mesmo sem a pretensão de ser candidato. Eu não sei se vou ser candidato, não excluo não a possibilidade de ser candidato. Eu vi em algum lugar não que o Zé Costa no PSOL. Não, eu não estou em partido nenhum, eu continuo Não, eu no dizendo, PMDB. pensando em PSOL. Não, eu tenho sido distinguido pela consideração de alguns partidos. Meus amigos do PPS têm me procurado, o próprio PT, algumas pessoas do PT têm conversado comigo e aventado a possibilidade. Mas você seria uma exceção de dentro ir do PT, para porque se você ir entrar pro no PT, aí falar assim, esse PT, Zé Costa, que mais? Recebi convites da Cátia Borne para ir para o Partido Cátia Socialista, exato. Eu quero dizer o seguinte, que vários partidos, por uma deferência de todas as pessoas, talvez porque eu seja velhinho, não é? Pois bem, tem me procurado, não é? Eu estou cuidando aqui dos interesses do meu escritório. Esse velhinho. Mas eu quero dizer o seguinte, velhinho sim, mas com muita garra, com muita vontade de ajudar Alagoas e o Brasil. Eu posso até não ser candidato e não excluo a possibilidade de ser. Vai ser. Não excluo a possibilidade de ser. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu sonho com a possibilidade de a gente mudar Alagoas. Agora me diga uma coisa, Zé Costa. Você acha que um político que nunca foi profissional, nunca foi político, se achando a bala que matou o Kennedy, a cocada preta, a última tampinha da garrafa do Cruz, né, como hoje o nosso prefeito está se achando que os grandes amigos dele já se afastaram pela imponência e importância que ele está sentindo no cenário político alagoano. Você acha que Cícero vai ter força política para se candidatar a governador? Olha, eu acho que o prefeito Cícero detém hoje ainda uma parcela significativa dos votos do eleitorado do Estado, acho. As pesquisas mostram isso. Agora, quero dizer ao prezado amigo que nós estamos ainda, nós estamos ainda há mais de 20 meses das eleições, né? Muita água vai passar por baixo da ponte e eu tenho para mim que o quadro de hoje vai se modificar significativamente. Você é um político conhecido. E os políticos profissionais, os políticos de carreira, eles não vão deixar um forasteiro assumir um cargo assim tão importante, independente, né? Por exemplo, eu estou fora de política já há bastante tempo, quer dizer, da política partidária, se bem que eu nunca deixei o PMDB, né? Ajudei, fui presidente, ajudei a reestruturar o partido e tal, mas eu nunca deixei. Eu não tenho efetivamente, eu não tenho tido uma prática política que voltei a ter em função desses escândalos da Assembleia, dessa situação de caos que está o Estado de Alagoas. E por essa razão eu quero dizer ao amigo o seguinte, eu tenho conversado com muita gente, estou esperançoso, sou uma pessoa que não perdeu as esperanças, eu tenho as esperanças intactas e quero dizer que eu sonho com o surgimento de um grupo que possa, vamos dizer assim, fazer um trabalho arrebatador no Estado de Alagoas e que leve os alagoanos, que motive os alagoanos a eleger novos dirigentes, novos deputados, novos senadores, cobrar uma prática política decente, efetivamente cobrar de cada deputado, de cada senador. É uma vergonha você ver essa questão da Assembleia Legislativa não ser tratada na Câmara Federal, nem no Senado Federal. Isso é um escândalo monumental. 300 milhões foram surrupiados dos cofres públicos do Estado de Alagoas na Assembleia Legislativa, dinheiro que faz falta educação, saúde, obra de infraestrutura, segurança, né? E ninguém diz nada, meu amigo. Pelo amor de Deus. Zé Costa, foi um prazer estar com você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. E você sabe muito que feliz de estar com você pode contar comigo e eu espero contar sempre com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Com o meu voto, que muito você obrigado. sempre teve. Muito obrigado. E espero que você saia candidato
para ver se dá uma moralizar um pouco esse panorama político de Alagoas. Muito agradecido a você. Foi um prazer. Um abração.